Mais um dia do nosso quadro Perguntas e Respostas sobre as cólicas dos bebês. Hoje a pergunta é: por que as cólicas dão sempre à noite? Tem essa pergunta e mais outras, então fica aí para você ouvir todas, que são perguntas clássicas de mães que estão passando pela fase das cólicas com os seus bebês. A cólica à noite, muito característica, ou no final da tarde, no final do dia, principalmente da cólica média, moderada e da cólica intensa, se dá por alguns motivos. O principal deles é o horário fisiológico que um bebê, uma jovem, um adulto, um idoso, independente da idade, o melhor horário fisiológico de evacuação e de eliminação dos gases se dá no horário da manhã. Entre 5 e 7 da manhã, a gente já começa a ter movimentos no intestino, movimentos peristálticos favorecendo essa evacuação. Uma pessoa que não sofre de constipação vai concordar comigo que é sempre então pelo horário da manhã que ela tem mais facilidade, que ela tem vontade de ir ao banheiro. O mesmo acontece com os bebês, então é pela manhã que eles tendem a fazer essa maior evacuação, ainda que alguns bebês façam ao longo de todo o dia, enfim, mas essa facilidade se dá nesse momento. Então é o começo do dia que o intestino tende a dar essa esvaziada e já começa então aliviado. Outro fator que faz com que as cólicas apareçam mais para o final do dia é o fato do bebê ir mamando ao longo da manhã, ao longo da tarde, vão se somando vários momentos de refeição, as mamadas, e a cada mamada o bebê faz o que? Ele consome, ele ingere o leite materno ou a fórmula que seja. Parte do processo digestivo fisiológico natural tem a formação de gases. Isso faz parte do ser saudável do bebê. Não dá pra gente querer um bebê sem gases. É possível um bebê sem cólica, mas um bebê sem gases, nenhum gás, isso não existe. O bebê ele tem que soltar pum, ele tem que ter gases o dia inteiro. Esse é o normal e o esperado. Isso é o saudável. O que a gente aqui tá querendo tratar e ter um olhar específico e entender melhor é em relação ao excesso da formação de gases. Sabendo disso, você agora pode imaginar que ao longo das mamadas do bebê, esse bebê ele vai digerindo também e formando gases. Então, quando chega no final da tarde, no fim do dia à noite, os gases foram formados e se o bebê não soltou na mesma proporção, ele começa então a acumular esses gases. O abdômen vai ficando distendido, o bebê vai ficando irritado, vai ficando incomodado, chora mais do que o normal, do que pela manhã, e então pode chegar a um nível de dor, de exaustão, que seria então um quadro de cólica. Podemos ter um quadro leve de cólica, com esse incômodo e irritabilidade, que vai aumentando gradativamente para ter um quadro mais clássico, que pode ser um moderado ou um quadro com uma cólica inconsolável, um quadro clássico de uma cólica intensa. Um terceiro fator, que eu vou fazer uma analogia para vocês entenderem, por exemplo, um idoso. O idoso ele tem a digestão mais sensível no final do dia. Assim como também o idoso ele é tão sensível, ele já é mais fraco comparado a uma pessoa jovem, ele sente mais dor. Então, duas características que a gente vai tirar aí de um ser em uma fase de vida mais sensível. O bebê sensível é um bebê imaturo. O horário de refeição, horário de digestão, um idoso, se passar das 18 e 19 horas, se ele não conseguir jantar, ele não janta mais. O idoso não consegue ter uma boa digestão muito tarde, então ele tem que jantar cedo. O bebê ele mama ao longo de todo o dia, isso ele consegue, mas a digestão dele é mais lenta. É diferente à noite. Associado ao seu estado de maturidade, que é neuromuscular e também engloba ali o seu intestino, é um bebê, ele tem mais sensibilidade, ele sente mais dor. E no final do dia, a gente já bem sabe que é quando uma criança está doente, ela piora, é quando a gente sente mais dor. É natural do funcionamento do corpo ter esse momento de sensibilidade. Então o bebê também no final do dia ele tem uma digestão diferente, diferenciada, que tende a ficar mais lenta e maior sensibilidade à dor. Então naturalmente no final do dia, com todos esses fatores associados, a gente tem um quadro que fica mais evidente reconhecer a cólica do bebê. Ele durante o dia está irritado, incomodado, mais no final do dia. À noite, a gente observa os sinais clássicos da mão cerrada, do choro continuado inconsolável, do abdômen realmente claramente distendido, enfim, do bebê com uma expressão de dor, do incômodo que foi esse acúmulo de gases ao longo do dia até chegar ao momento final ali no período da noite. Lembrando que o horário da cólica é uma característica, a cólica realmente ela é cíclica, tem bebês que dá 3 horas começa a crise de cólica, outros é 5, 6 da noite, outros é de 9 para madrugada dentro, cada bebê é um. A gente precisa primeiro olhar para o nosso bebê, conhecer, ter essas informações é muito bom, mas conhecer o nosso bebê é sempre a principal estratégia. E é muito disso que eu ensino no protocolo do bebê sem cólicas. A gente sabe muitos dos alimentos que podem causar a cólica. Vamos conhecer o bebê.
Vamos observar ele tem a nossa resposta. Qual é o alimento? E por que eu falo isso para vocês? Porque tudo isso que eu expliquei é para ajudar a entender o porquê que a cólica tem um horário mais do meio pro final do dia. Quando as mães me falam assim, Cíntia, meu bebê tem cólica às 5 da manhã. É o horário específico que ele tem cólica. Eu peço para essa mãe repensar, será que esse horário o bebê não está tendo mais uma disquesia? Se você não sabe o que é disquesia, pode olhar aqui embaixo, eu vou colocar o link para você ver outros vídeos associados a esse tema, para você realmente entender a diferença da cólica para a disquesia. É importante saber. A disquesia ela acontece ao longo de 24 horas. Todos os momentos que o bebê quer relaxar, quer evacuar e soltar gases, principalmente ele põe força e não consegue, muitas vezes não tem sucesso. Então a disquesia ela é contínua, ela é frequente. A cólica ela é cíclica, ela tem um turno. Ela tem um horário que a coisa inicia e às vezes até termina também, né? Não quer dizer que o bebê fica chorando até o dia seguinte. Uma cólica intensa, às vezes, mais grave, mais acentuada, sim. Mas em geral, vou dar um exemplo com a minha filha. A minha primeira filha teve cólica, foi quando tudo começou aqui do protocolo do bebê sem cólicas. Ela começava a cólica por volta de umas 2h30, 3h30 da tarde e chorava até conseguir dormir de exaustão, umas 19, 8 horas da noite. E depois ali ela dormia a noite toda, mas dormia por exaustão. O bebê continuava tendo a distensão abdominal, o bebê continuava sentindo dor, só que o nível de sono que ele estava era tão grande, depois de chorar tanto tempo, que ele dorme por exaustão. Quem tem um bebê com cólica, uma cólica severa, sabe disso. Observa na prática. A segunda pergunta que dá pra gente correlacionar com essa avaliação sobre a cólica. Bebês em crise de cólica tendem a querer mamar mais? E para explicar isso, eu vou introduzir para vocês um assunto importante, os níveis de intensidade da cólica, tá? Desde 2016, já tem um tempo, a gente, pelo Consenso de Roma, atualizou o conceito de cólica, a forma de diagnosticar a cólica, então a gente já sabe que a irritabilidade, que o incômodo, a dor, sem ser somente um choro inconsolável, é cólica. Não. Antes disso, já é cólica. Então a gente tem uma cólica leve, uma cólica moderada, uma cólica intensa, que são quadros possíveis aí que o bebê pode estar classificado. Quando a mãe me pergunta sobre bebês em crise de cólica querer mamar mais, isso pode acontecer, mas não nos 3 níveis de cólica. No nível de cólica leve, o bebê está mais incomodado, ele está mais irritado. Mamar ter uma sucção, mesmo que não seja nutritiva, e vai relaxar o bebê e vai ajudar muito. Então, quando a cólica é leve, a tendência é que sim, o bebê queira mamar mais e sim, dar mamar ajuda mais. Já uma cólica de nível moderado, a gente pode ter um bebê que queira mamar mais e que realmente sinta-se mais confortável, mas pode ser que ao mamar mais, ao fazer um movimento intestinal após essa mamada, ele sinta ainda uma piora dos sintomas. Isso aí a gente só vai observar mesmo na prática como que esse bebê funciona. De fato, a cólica moderada ela pode alternar entre um pouco nesse sentido de mamar, um pouco com sinais da cólica leve e da cólica intensa. Já a cólica intensa, é claro, o bebê ele não consegue nem mamar. Ele está no nível de dor, no nível de incômodo, no nível de distensão abdominal que você não consegue dar mamar. Que você vai tocar o bebê para fazer massagem, ele não vai conseguir ficar. É um bebê realmente com uma digestão muito prejudicada, muito sensível, que a gente precisa colocar inúmeros meios para ajudar esse bebê, seja a alimentação da mãe, seja a revisão do tipo de fórmula, osteopatia, a massagem, várias outras técnicas para a gente conseguir então um alívio dessas cólicas, além de se voltar obviamente para as causas e de fato buscar ter um controle do início e do fim dessas cólicas também. Então isso tudo vai depender muito do bebê. Agora é importante, um bebê que aparentemente tem cólica e sempre quer mamar, cabe também a avaliação junto do pediatra, fazendo pesagens o mais frequente possível, conforme o pediatra se dispor e também orientar a fazer as pesagens. É importante que a gente veja se esse bebê está ganhando bem o peso. Às vezes tem mães que me falam, meu filho tem cólica, ele mama toda hora que eu ponho ele no peito. Será então que não era fome? Essa é uma pergunta chata da gente ficar ouvindo toda hora, porque todo mundo acha que qualquer choro é fome ou que qualquer choro é cólica. E a gente que é mãe, que tinha que saber, que tinha que ter uma resposta, também está na dúvida. Essa insegurança a gente tem que quebrar ela, porque é importante que você, mãe, seja segura. Isso é diretamente proporcional ao bem-estar, ao estado também do seu bebê. Então é importante que você fale para o pediatra, olha, eu estou em dúvida quanto ao ganho de peso do bebê, quanto à minha produção de leite. Eu posso pesar? Eu posso ir ao consultório para fazer uma pesagem quinzenal, mensal, para ter essa resposta? Porque o bebê que mama bem e ganha peso, você vê na balança. Descartou essa hipótese, vamos ver então quais são as outras possibilidades do choro? É o sono? A gente vai começar a descartar as possibilidades e você vai ficando mais segura. Você vai então conhecendo o seu bebê. Por isso que eu não quero aqui simplificar que quando o bebê quer mamar mais,
É uma cólica leve ou não? Eu tô dando realmente fatores para vocês avaliarem, quadros que são comuns da gente ver, mas que eu preciso que vocês saibam olhar para o bebê e, de fato, avaliar o melhor para ele. Uma última pergunta. Bebê se contorcendo muito quando mama pode ser cólica? É uma pergunta ainda mais desafiante porque aqui a gente está avaliando uma possibilidade. Eu não sei outras características dessa rotina do bebê, mas em geral a cólica não se dá tão de imediato. Por vezes o refluxo acontece ali alguns minutos depois, 1 hora mais ou menos, após a mamada, dependendo também da posição que o bebê ficar. Eu diria que pode ser que sim, mas pode ser que não também. Ao mamar, se o bebê está apresentando algum incômodo, primeira estratégia é avaliar a pega do bebê. Avaliar como que está essa pega do bebê, se você, mãe, está sentindo dor, se o bebê também não está conseguindo relaxar e se aconchegar o suficiente. A gente iria para esse primeiro momento, que é aquele encontro da boca do bebê e com a mama da mãe. Depois desse momento, se o bebê continua incomodado, a gente pode ver esses outros aspectos digestivos, seja o refluxo, seja uma cólica, seja a própria disquesia também, porque é muito comum que o bebê mama e rápido faz cocô, mas na disquesia isso não acontece, na maioria das vezes não acontece. Então a gente pode fazer todas essas análises. Com quem? Com o pediatra. Vocês, mães, precisam saber observar muito bem o bebê para chegar em consulta e relatar exatamente os sinais que o bebê dá, para que fique muito claro para o pediatra avaliar e fechar o diagnóstico do que é e então orientá-la. Uma dica que eu já dei aqui em outros vídeos do YouTube é: se vocês estão ainda em meio a todas essas perguntas, anotem, façam um diário ou muito objetivo. Um diário, algumas anotações. Olha, esse horário o bebê apresentou esse sintoma. Estava dando mamar, ou então tanto tempo depois da mamada. Esse sintoma. A mão fechada, o choro, o abdômen. De manhã estava de uma forma, agora está de outra. Então a gente pode fazer essas anotações para de fato chegar na consulta e falar: olha, a frequência tem sido isso naquele horário. Para que assim realmente fique fácil, rápido saber o que o bebê tem e rápido melhorar ele também. Melhorar essa rotina, melhorar o bem-estar do bebê. Pegar mães que foram descobrir alergias em bebês de forma muito tardia. Então até lá, quanto mais a gente puder ter esse olhar integral, né, com toda uma avaliação bem global, mais a gente vai poder ajudar o nosso bebê. Se você tirou algum aprendizado aqui desse vídeo, deixa o seu like aqui no meu vídeo e segue o meu canal Bebê Sem Cólicas.